A CPI da Covid entra na reta final e pode ter nos próximos dias os últimos depoimentos, já que o relator, Renan Calheiros, prometeu entregar o parecer dele na semana que vem. Sobre os trabalhos da comissão nessa etapa, a gente fala agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo, boa semana, como vai? Paz e bem, Tiago, Adriana, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Está tudo tranquilo, já estou aqui no Senado me preparando para o dia de amanhã, que é um dia esperado, né? Que é, finalmente, eles resolveram chamar o ministro Wagner Rosário, que é um requerimento antigo meu, para que a gente possa buscar toda a verdade do governo federal, mas também, talvez daí a demora, informações sobre os bilhões de verbas federais enviados para estados e municípios e que sobraram escândalos. É isso. Senador, além desse depoimento, tem toda a discussão sobre a Prevent Senior e a possibilidade do ministro Marcelo Queiroga ser reconvocado. Isso não vai fazer com que a CPI atrase e o senador Renan Calheiros tenha que entregar o relatório depois? O que o senhor espera dessa semana na CPI e se realmente deve atrasar? Olha, eu acredito, Tiago, que eles vão buscar aí holofotes, vão buscar estender ao máximo que eles puderem essa CPI. Isso é fato para mim, é uma CPI midiática, extremamente politiqueira, enquanto o país precisa de energias para reformas, para socorrer as pessoas que estão desempregadas, que estão com fome, não. Aqui se faz politicagem, pensando no ano de 2022. Então, eu acho que o quanto eles puderem levar isso, estão tendo aí a grande mídia cobrindo cada detalhe, transmitindo ao vivo, eles vão fazer. Você vê que dessa CPI já surgiram 3 candidatos à presidência da República de dentro da CPI, né? Então, eu sempre falei que era um instrumento político, né? Uma ferramenta eleitoreira. E é isso que a gente está vendo. O trazer o ministro Queiroga aqui pela terceira vez, seria a terceira vez você tirar um ministro que está no enfrentamento da questão da pandemia, imunização aí, coordenando todo o processo, você tirar um dia de trabalho dele. E não é só o dia que ele vai estar aqui, é o dia de preparação para vir para cá, porque o festival de agressividades, vocês todos estão vendo o que acontece aqui de abusos, né? De desrespeito. Então, é um constrangimento para quem vem para cá, ainda mais um ministro de Estado. Mas é aquela coisa, o G7 é a maioria, eles fazem o que eles querem, eles mudam na hora tudo, a gente muitas vezes toma conhecimento, eu que sou membro titular, tomo conhecimento da pauta por vocês, da imprensa, né? Então, não se faz mais CPI como antigamente, quando a gente teve mensalão, petrolão, essas sim tiveram uma grande prestação de serviços ao país, mostrando aí, rastreando os bilhões de reais que foram desviados. Agora, essa CPI, ela não quer olhar isso de jeito nenhum. Senador, como o senhor vê as declarações do relator Renan Calheiros, agora nessa reta final da comissão, que diz que a CPI vai terminar em temperatura elevadíssima e que também vai pedir a indiciação do presidente por prevaricação, por não ter denunciado suspeitas no esquema da compra e venda da Covaxin? Olha, a gente precisa ter acesso ao relatório dele, que, diga-se de passagem, ele já deve estar pronto há muito tempo, né? Antes mesmo de começar essa CPI, o próprio relator, senador Renan Calheiros, que tem um filho que é governador, conflito de interesses, que não quer justamente analisar o meu requerimento que deu origem à CPI, que é justamente para investigar governos estaduais e municipais também. Então, eu acredito que, como ele já deu declarações na mídia antes de começar a própria CPI, dizendo quem é o culpado, quem é o inocente, né? Eu acredito que a estrutura desse relatório já está pronto. Ele está apenas ali ajustando, né? E a gente precisa ver o relatório para emitir uma opinião mais aprofundada. Senador, pergunta agora de Cristina Grêmio. Cristina.
Bom dia, senador. Um prazer conversar com o senhor. É importante todas essas colocações que o senhor traz e parabéns aí pela sua postura, embora sejam minoria, né, os senadores que tentam trazer a verdade aí, fazer a CPI efetivamente investigar quem comprovadamente, já por levantamentos da própria polícia, esteve envolvido em desvio de dinheiro público durante a pandemia, que são governadores e prefeitos. Mas eu queria saber em relação ao relatório, sua última menção aí, que o relatório de Renan Calheiros está pronto, a população inteira do Brasil que está acompanhando essa CPI já percebeu há muito tempo. E já sabemos também o que vai estar ali, né? Essas mesmas narrativas que tentaram plantar aí ao longo dos últimos meses, como se fossem verdades. Minha pergunta é a seguinte: o que os outros senadores da CPI, esses que não são pré-candidatos à presidência da República, que não estão fazendo política em cima da investigação, o que esses vão apresentar? Há realmente um relatório paralelo sendo elaborado? Olha, eu tomei conhecimento de que existe o grupo dos governistas, estão fazendo aí um relatório paralelo, né, de uma forma muito técnica. Eu não posso dizer que não existe técnica também do lado dos oposicionistas, né, seria leviano de minha parte. Existem coisas ali interessantes, realmente, que a gente, durante a CPI, a gente averigou. Agora, eu, particularmente, confesso para você que eu me sinto incomodado, porque eu vejo que no grupo dos governistas não vão, de uma certa forma, mostrar equívocos do governo federal, especialmente do presidente, em algumas posturas dele inoportunas durante a pandemia. No grupo dos oposicionistas vem um festival, um espetáculo que a gente tem visto aí, exagerando em muita coisa. Então, eu estou aqui com a equipe reunida, estou falando com vocês aqui do gabinete em Brasília, onde a gente tem feito um plantão, procurando um outro relatório, quem sabe, né? Onde a gente possa equilibrar um pouco as coisas. Você viu, Cristina, que eu fiquei só, muitas vezes, em votações nessa pandemia. Teve um momento que foi emblemático, que eu tentei trazer o diretor-geral da Polícia Federal para vir aqui, para depor para a gente, e tanto os governistas quanto os oposicionistas, eles se juntaram e eu fiquei sozinho no voto, né? Então, tudo isso nós estamos levando em consideração para procurar fazer algo o mais razoável possível, o mais independente possível, embora eu acredite, pelo que eu presencio há 5 meses praticamente dentro dessa CPI, que existe ali uma sede muito grande de sangrar o presidente da República por uma questão de interesses eleitoreiros. Isso eu não acho justo, não acho correto com o país, porque a gente sabe de como complexo é enfrentar uma pandemia como essa. Senador Eduardo Girão, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Senador, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Manhã. Senador, eu queria a sua posição sobre esse caso Prevent Senior, né? Muito rumoroso. Senadores tiveram acesso a um dossiê de médicos da Prevent Senior divulgando, né, falando sobre estudos com cloroquina, com números manipulados, mortes por Covid omitidas, os parentes das vítimas, dos doentes, sequer foram informados de que esses doentes seriam submetidos a um estudo, que não era nem um estudo, na verdade era um experimento, e aí a relação disso com o gabinete paralelo, com médicos próximos ao gabinete presidencial, ao governo federal, que também estariam em contato com esses médicos da Prevent Senior. Vídeos circularam nesse fim de semana sobre esse assunto. Qual é a sua posição sobre isso? O senhor considera esse caso grave e no que é preciso avançar, o que é preciso esclarecer? Amanda, eu acredito que é preciso sim se aprofundar nesse caso, né? A gente vê que a CPI, ela muitas vezes vaza documentos sigilosos, né? É uma postura que ela tem adotado de abusos. O próprio Supremo Tribunal Federal, que mandou o Senado abrir essa CPI, muitas vezes atrapalha o trabalho que a gente faz, mas algumas vezes por própria culpa da CPI, que não obedece o rito processual, quando traz alguém como testemunha e já tem quebrado o sigilo dessa pessoa, ou seja, ele já é investigado, ele vai no Supremo e traz um habeas corpus e atrapalha tudo que a gente preparou. Esse caso da Prevent Senior está marcado para quarta-feira, o depoimento do seu diretor, e eu gostaria de não emitir, por responsabilidade,
uma opinião, porque eu quero justamente fazer perguntas na quarta-feira, ver os dados, materialidade. A gente vê muito, Amanda, aqui, como foi colocado há pouco pela Cristina, umas narrativas por cima de narrativas, né? E a gente fica, às vezes, cadê materialidade? O que é fato, o que não é? Então, eu acredito que quarta-feira vai ser um dia importante para a gente entender que experimento foi experimento, quem estava envolvido, existe alguma relação com o governo federal, porque esse gabinete paralelo, para mim, em termos de materialidade falando, é uma peça de ficção, não existe. Existem alguns conselheiros, que é normal em presidentes da República terem conselheiros, isso é algo muito natural, né, para se buscar tomar a decisão correta. Então, eu prefiro não fazer como muitos colegas fazem nessa CPI, que é já fazer um pré-julgamento, dizer o que aconteceu antes de ouvir. Senador, a última pergunta, José Carlos Bernardi. Rapidamente, que bom tê-lo de novo aqui, senador, no Jornal da Manhã. Bom, senador, essa CPI aí não é formada por anjos, por santos, né? Nós não temos ali uma comissão angelical fazendo essa investigação e é uma comissão política. É, na verdade, um tribunal político que tem o dedo de política, o dedo sujo da política. Agora, o senhor comentou logo na sua abertura que amanhã o ministro Wagner Rosário irá e levará consigo informações de números dos bilhões e bilhões de reais que foram destinados aos governos estaduais e para prefeituras. O que se pretende, porque é o seu pedido que o ministro vá, né? O que se pretende tirar do ministro para contribuir, principalmente para desmanchar narrativas e fazer com que se olhe para o grande problema que foi o dinheiro escoado pelo ralo e não crimes que não existiram e gabinetes paralelos que são peças de ficção científica. Pois é, Bernardi, veja bem, na reta final, faltando 1 ou 2 semanas, é que eles resolvem trazer o Wagner Rosário. Eu tentei trazer aqui o Consórcio Nordeste, que para mim, pelos documentos que eu tive acesso, é um símbolo nacional de corrupção nessa pandemia. O Consórcio Nordeste é algo escabroso. Mas esse tribunal político, que mais parece um tribunal de inquisição pelas barbaridades que a gente vê, que ameaças e distrato, inclusive entre colegas, né? Eu vejo que a gente vai ter a chance de pelo menos ter aí, talvez, quem sabe, um prêmio de consolação, né? Para quem quer realmente investigar corrupção, onde quer que ela esteja, seja no governo federal, seja em estados e municípios. Esses entes federados, estados e municípios, realmente, eles mostraram a cúpula da CPI e os membros que querem, a maior parte deles, que querem blindar poderosos. Você vê, Bernardi, que tem 2 ex-ministros, eu gosto sempre de repetir isso, porque eu acho que um dia isso vai cair no consciente coletivo do brasileiro, embora a gente não tenha muito espaço, como vocês dão aqui para a gente sempre, mas são 2 ex-ministros do governo Dilma envolvidos aí, supostamente até a medula, envolvidos nesse caso do Consórcio Nordeste, com milhões e milhões de reais. E é abafado dentro da CPI. Então, eu acredito que pelo menos os 15 minutos que eu vou ter de pergunta amanhã, eu vou precisar, por isso que nós estamos aqui trabalhando de forma muito assertiva, porque para ver se a gente traz alguma coisa com relação a esses casos. Só a Polícia Federal fez mais de 100 operações no Brasil, no Covidão. A CGU, que vem aqui amanhã, fez 60 operações mostrando um prejuízo multimilionário nos estados e municípios. Então, que essa CPI possa, nem que seja na reta final, olhar para isso e que a gente possa mostrar que é aí, talvez, que está o grande problema durante esse período da pandemia. Para fechar, o que é que acontece? Você desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. Essa é uma máxima realmente que eu estou convencido. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Um abraço. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e muita paz.